estou aqui com João capítulo 2 e eu não vou esticar muito nossa conversa, acreditem, mas só para trazer isto para a nossa reflexão, e João está sendo o livro que escolhemos para dar continuidade à nossa devocional aqui em casa, e nós lemos essa semana o capítulo 2. E o capítulo 2 de João começa de uma forma deliciosa, que é Jesus sendo convidado para uma festa. E o melhor de tudo, ele é convidado para uma festa e ele vai. E ele vai. E ele vai com a sua mãe, com seus irmãos, e ele vai com seus amigos, e ele bebe vinho, e ele come, e ele dança. E isso fica tão claro e gostoso que quando a mãe dele procura ele, porque viu que o noivo e a noiva estavam em apuros, porque o vinho havia acabado, ele disse: mãe, eu não vim aqui para fazer milagre, eu vim aqui porque me convidaram para uma festa. E é tão gostoso crer num Deus que vai em festa, que vai em velório, mas que vai em festa, e que vai numa festa e fica com cara de festa. Não é do tipo que vai numa festa e fica com cara de quem está no velório, e vai no velório e fica com cara de quem está numa festa. Eu já vi isso, não sei vocês, mas já vi isso. Vai na festa, o cara emborrado, porque o irmão está bebendo, o outro está comendo demais, olha a roupa da irmã e fica... Aí vai num velório e fica contando piadinha, sem a menor reverência. Não, porque já está com Jesus. Oh, caramba, meu, como é complicado isso. É tão bom ser Jesus de Nazaré, porque ele vai na festa e age como quem está numa festa. E ele vai num velório e chora com a mãe que sepulta o filho, com as irmãs que sepultam o irmão, e caminha com as dores de quem tem dores, e faz festa e dança, quando é recebido com dança e com festa. João capítulo 2 inicia de um jeito delicioso, e Jesus e seus amigos foram convidados para uma festa, e ele foi, e ele celebrou, e na hora que ele fez o milagre, olha o milagre que ele faz. Diria meu saudoso pai, não devia ser o primeiro assim, né? Justamente transformar água em vinho. Não podia ressuscitar um morto primeiro, não podia curar um cego, não podia curar um surdo, um mudo, um paraplégico. Não, ele tem que transformar água em vinho. O que ele quis dizer com isso? Deixa para lá, depois a gente conversa. Meu pai diria assim, não devia. Mas ele transforma a água em vinho e diz, o escritor, num bom vinho. E fica até o final da festa. É bom ter um Deus que é bom de festa. Muito bom. Porque ele sabe se pôr. Ele sabe se colocar. Mas é neste mesmo capítulo, o João vai fazendo um resumo da jornada de Cristo e dele como testemunha do Cristo, que vem um outro momento, quando ele vai no templo. Templo que ele conhecia, templo que era comum, que ele fora muitas vezes desde a tenra infância, com José e Maria, porque ele era um religioso, judaico, judeu, tornou-se rabino muito cedo, sabia das práticas, conhecia aquilo, foi criança ali naquela região, foi criança, embora tenha crescido, nascido em Belém, crescido em Nazaré, mas ia a Jerusalém com frequência por conta das festas, ele conhecia aquele lugar. Mas nesse tempo aqui, que o João narra, ele se apresenta como o Filho de Deus encarnado, ou como o Deus encarnado na Terra. E ele vai para o ambiente do templo e ele se depara com algo que os seus olhos não admitem. E ele lança a mão de um feixe de varas e ele
dá contra as coisas, não contra as pessoas. A narrativa de João não diz que ele bate nas pessoas, ele bate nas coisas, ele espanta as pombas, os passarinhos, ele espanta o que estava ali fazendo parte do mercado que for estabelecido ali naquele lugar. E ele brada contra as pessoas e contra o que ele viu. E por quê? Porque aquele lugar, até então ainda, era um lugar que fora edificado com todos os compartimentos que a lei judaica propunha para que houvesse, naquele ambiente, reverência ao nome do Senhor. Ele chamou aquele lugar de casa do meu Pai. Ainda ele não nos havia ensinado, e nem àqueles daqueles dias, que nós nos tornaríamos casa do Pai, de que nós nos tornaríamos morada do Pai, que ele viera morar em nós. Ainda é um contexto judaico, da lei, da sinagoga dos judeus. E ele diz: olha o que vocês estão fazendo com a casa do meu Pai. A casa do meu Pai é casa de oração, é casa de intimidade, é casa de confissão de pecados, é casa de comunhão, é casa de adoração, é de louvor. Olha o que vocês estão fazendo com a casa do meu Pai. Passam-se 2000 e tantos anos, o movimento que nasceu em Jerusalém, ou que nasceu em Belém, ou que nasceu no coração de Deus, ou que nasceu na Trindade, antes da fundação do mundo. Esse movimento passa por fases. O primeiro século, o terceiro século, a institucionalização do cristianismo, a cristianização do mundo, o obscurantismo, os silêncios, a reforma protestante, o protestantismo, as grandes denominações históricas das quais alguns de nós aqui somos oriundos, como eu disse no começo, vem o movimento pentecostal, vem o movimento neopentecostal, vem os movimentos independentes, vem as expressões as mais curiosas a respeito daqueles que carregam o nome do Senhor, e nós chegamos numa semana em que você tem uma pastora acusada de ter matado o marido pastor, um padre católico acusado de ter desviado 2 bilhões dos fiéis. Fica aqui imaginando como é que um padre consegue juntar 2 bilhões. E um pastor que batizou o nosso presidente, preso por conta de corrupção. E aí eu olho para esse texto, quando Jesus diz assim: a casa do meu Pai não é uma casa de negócios, não é um balcão de negócios. Trazendo para o nosso entendimento hoje, isto é, que somos a casa do Senhor, que somos a morada do Senhor, que somos a igreja invisível do Cristo, o corpo do Cristo, que tem o Cristo como cabeça. Eu olho para esse texto e às vezes fico aqui imaginando Jesus no mesmo espanto, no mesmo assombro. O que é que vocês fizeram com vocês mesmos como casa minha? Vós sendo casa minha, o que vocês estão fazendo comigo? Comigo. E eu, essa semana, enquanto orava, e orei todos os dias por tudo isso, e por todos esses,
e respondi perguntas aqui e ali, porque somos inquiridos a esse respeito, porque, embora não use, mas sou tratado como pastor, embora hoje não dou a menor importância a esse título, mas aqueles que me têm como pastor, alguns preferem me chamar de pastor, e mesmo me chamando por apelido, carinhosamente, como sou chamado, e gosto, não é? Agem para comigo como sendo pastor, cuidador de vossas almas e dos vossos relacionamentos e daquilo que a mim é trazido por ser quem sou e exercer o ofício que exerço, independente de qualquer hierarquia, independente de qualquer titulação, independente de qualquer institucionalismo, até porque não faço parte hoje de nenhuma instituição. O Caminho da Graça é um mero movimento que tem começo, meio e fim. Quando me perguntam aonde que o Caminho da Graça vai chegar, eu falo, não vai chegar em lugar nenhum, já chegou. Mas vocês querem o quê? Nada. Nós não queremos absolutamente nada. É muito provável que ele acabe. E, graças a Deus, se ele acabar e outros movimentos virem desprovidos de institucionalidades, de modo que o nome de Jesus é que seja sempre lembrado, o nome de Jesus é que seja sempre louvado, adorado e, sobretudo, servido nas pessoas. Então, por estar num tempo de profunda liberdade, por exemplo, eu não tenho que dar satisfação nenhuma para o Caio. Caio é meu amigo. Os mentores do caminho, nós somos amigos, nós temos vínculos de amizade. A membresia, pergunte a quem está comigo aqui nesses anos todos, quando é que nós falamos sobre isso? Nunca falamos sobre isso. A nossa conversa sobre o que é o Evangelho, como viver o Evangelho e a prática do Evangelho, como diz o título desse livro, no chão da vida, no dia a dia. Mas, ao mesmo tempo, tendo que conviver com essa bandalheira que carrega o nome de Jesus. E acreditem, essa semana eu já chorei muito por causa disso, porque carrega o nome do meu Senhor. Carrega o nome de Jesus. E alguém me perguntou o que eu diria para essas pessoas. Eu só diria uma coisa, que é o que eu digo para mim mesmo e digo para vocês. Voltem para Jesus. Voltem para Jesus. Não tem outra coisa para dizer. Aqueles que vêm cometendo delitos que o Ministério Público está investigando e que a Justiça, o Judiciário, se confirmarem, forem julgados, condenados, que sejam presos, como há muitos presos, como Eduardo Cunha está preso e outros tantos estão presos, que sejam presos, que tenham, se tiver prisão perpétua, que tenha prisão perpétua. Isso não significa dizer que não devam ser tratados dignamente, onde quer que sejam. Eu não admito a ideia de ser injusto até com os injustos, porque a justiça de Deus não propõe injustiça nem com os injustos. A justiça de Deus propõe justiça para todos, até para os injustos. Mas que a lei seja cumprida, e quem dera estivéssemos num país onde a lei fosse cumprida, onde não precisássemos criar mais leis para fazer com que se cumpram as leis. Mas que quem tiver que ser preso, que seja preso, denunciado, que seja exposto. Mas, sobretudo, eu disse para um deles que me narrou algo que eu fiquei chocado. E diz assim, mas eu tenho aprendido lá com fulano de tal, que eu não vou dizer o nome, que o nome dessas pessoas eu não digo. Não digo. Não valem a pena. Mas eu tenho aprendido lá a ser ganancioso. Eu sou um pastor ganancioso. E eu disse, volta para Jesus. Volta para Jesus. Volta para o Evangelho. E todas as vezes, quando em quando eu oro isso, Senhor, quando meu coração
começar a se distanciar de ti, me traga de volta. Me traga de volta. Eu sou tua ovelha. E eu, de quando em quando, quero pular cerca. Eu quero sair do curral. Eu quero ir para uma terra distante. Me traz de volta. A única coisa que eu tenho para dizer para essas pessoas é: voltem para Jesus. E eu não quero ficar irado, eu não quero alimentar ódio no meu coração, eu não quero ficar com raiva de ninguém, eu não quero alimentar raiva contra ninguém, eu não quero ficar magoado, eu não quero ficar entristecido, eu não quero aparentar no meu semblante que estou ofendido com isso e agir como ofendido, porque o ofendido às vezes age para ofender. Eu quero continuar sendo pastor, sem título, mas pastoreando e cuidando, e para isso eu preciso só de uma coisa: voltar para Jesus. Voltar para Jesus. Então, eu queria deixar essa reflexão com vocês e convidá-los a voltarmos aqui, e quando você presencialmente for voltar para a comunhão entre irmãos e irmãs, em qualquer lugar que seja, volte, mas saibamos de uma coisa: o que mais precisamos todo dia é voltar para Jesus. É isso que nós precisamos. Não precisamos de mais nada, é a partir desse epicentro, é a partir dessa centralidade que a vida vai ganhando sentido. O que está acontecendo hoje, com essas contaminações que houveram entre a religião, a política e a economia, e os sistemas todos que compõem este sistema grande que é o mundo, afastou-nos a todos do Cristo. E é por isso que nós estamos aqui, para cantar um hino antigo: preciosas são as horas na presença de Jesus. Não é no culto, não é entregando dízimo, não é com metas, não é com visão, não é com filosofia, não é com pregações X, Y, Z. Ah, eu adoro a pregação do Bruno. Adore a Deus, diria meu pai. Adore a Deus. Ah, eu adoro a pregação do Brega. Adore a Deus. Pregação não é para ser adorada, hino não é para ser adorado, a Bíblia não é para ser adorada, oração não é para ser adorada, igreja não é para ser adorada, comunhão não é para ser adorada, encontro de irmãos e irmãs não é para ser adorada. A gente adora Jesus de Nazaré, e a gente adora Jesus lavando os pés uns dos outros. Volta para Jesus. Voltemos para Jesus. Todo dia. A hora que acorda é a hora que deita. Nós não temos outra saída. E eu diria mais, para fechar, há uma expressão no Apocalipse, que é apocalíptica, porque está no Apocalipse, mas ela tem expressões no Apocalipse que não são tão apocalípticas, mas essa é uma expressão apocalíptica do mesmo João, né? Desse evangelho, só que com 100 anos de idade. Lá pelas tantas, há uma expressão assim: sai dela, povo meu. Sai dela, povo meu. Quando alguém me diz assim: hoje eu sou um desegrejado, eu digo assim: graças a Deus. Graças a Deus. Não vejo mal nenhum nisso. Até porque eu sei a que isso está se referindo. Eu sei a que isso está se referindo. É não carregar um emblema, é não carregar uma plaquinha, é não carregar um símbolo tarjado na Bíblia, é não carregar uma carteirinha,
é não ter o nome inscrito em qualquer livro, qualquer de quem quer que seja. Graças a Deus! Vai servir alguém, vai lavar os pés de alguém, vai distribuir marmita na porta de algum lugar, vai visitar alguém doente, atravessa a rua e dá banho num idoso que ninguém está cuidando. E sinta-se muito bem. Sinta-se muito bem. Sai dela, povo meu. Não tenho nada a ver com isso. Não conheço essas pessoas. Ah, mas o que você diria para eles? Voltem para Jesus. Voltem para o Evangelho. Um dia vocês declararam Jesus como Senhor de suas vidas. Voltem para Ele. Voltem para Ele. E como o Senhor Jesus disse ao moço, talvez talvez o Marcos, vende tudo que tem, dê aos pobres, vem e me siga com uma túnica, pelado, vem e me siga. Porque as coisas, Jesus pega um feixe de vara, espanta. Tenho nada a ver com isso. Não tenho nada a ver com isso. Queridos, queridas, saibamos disto. Até para que, no caso aqui é isso. Eu estou dizendo isso para vocês só para que saibamos disto. Saibamos disto. E hajamos como tal. Nós carregamos o nome de Jesus. E eu não posso viver de um outro jeito. Se eu carrego o nome de Jesus, eu não posso viver de um outro jeito. Não posso. Há muito tempo eu disse para algumas pessoas, eu não deixaria alguém que eu não sei o nome da esposa, não sei onde mora, não sei que tipo de vida vive, que estilo de vida vive, eu não deixaria essas pessoas colocarem suas mãos sobre a minha cabeça. E não deixo. Não deixo. Sobre a minha cabeça puseram suas mãos gente que eu conheço a vida. Lembro de uma vez o Gondim e outros irmãos e queridos meus na Igreja Batista do Sumarezinho, a gente estava no porão da igreja, que meu escritório é lá no porão do templo, e nós estávamos juntos lá, numa reunião de amigos, e eu lembro do Gondim levantou e falou assim, vamos impor as mãos sobre o Brega, vamos orar por ele. E os meus amigos impuseram as mãos sobre mim. Isso sim. E eu me lembro de uma vez os meus filhos, eu me lembro de uma vez o Felipe, ainda uma criança, me vendo chorando. A Lau é testemunha disso. Impôs as mãos sobre mim e orou. E orou por mim. Isso sim. Isso sim. Mas alguém, porque tem um título pomposo, colocar a mão sobre a minha cabeça, jamais! Jamais! Sobre a minha cabeça, não! E não, nem sobre o copo de água que eu bebo, nem sobre o vinho que eu bebo, nem sobre o pão que eu como, nem sobre a casa que eu moro, e nem sobre os doentes da minha casa. De jeito nenhum. Eu quero vocês, qualquer um de vocês aqui, qualquer um de vocês. O meu amigo Ezequiel, com quem já fizemos algumas jornadas, ele já impôs as mãos sobre mim, eu já impus a mão sobre a cabeça dele. E impusemos as mãos sobre a cabeça de um bando de gente da pior qualidade, juntos. Lavamos os pés deles, porque isso é o que nós fazemos. Fora isso, tem nada a ver com Jesus de Nazaré. Voltemos para Jesus. E para alguns, se vocês encontrarem por aí, só diga isso. Volta para Jesus, meu filho. Volta para Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé.
Ele é o nosso Senhor e Redentor. São as mãos furadas dele que nos receberão nos céus. Mas ninguém. Que ele seja por nós sempre louvado. Amém, queridos? Amém.